do ano, tudo bom, amores? Galerinha aí, tá todo mundo aí disposto a estudar hoje? Levanta, tira essa preguiça de lado, ó, show, preguiça. Todo mundo aí com caderninho, nosso livro aí de química, tá? Na verdade, o nosso livro de ciência, que a gente vai estar pegando ele hoje aí para fazer um resumão, para que nós possamos fazer a nossa atividade avaliativa. Mas antes da gente começar a nossa videoaula, né, eu quero que vocês estejam com a nossa tabelinha aí em mãos, porque hoje também eu vou falar um pouco sobre a tabela. Já falei algumas coisas, tá? Mas eu espero que vocês aí continuem com a tabela e peço que vocês também peguem o nosso caderno, tá, amores? Pra gente fazer o resumozinho aí, uma atividade também que eu vou passar hoje, para vocês fazerem rapidinho, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Hoje são 14 de abril, tá? O nosso conteúdo de química foi sobre a importância da química, né? A química no nosso dia a dia. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, a química, ela é importante. E o que vocês acham? É ou não é? Então, a química, é claro, né, gente? Sem química nós não vivemos, tá? Até porque o nosso organismo também é química, né? Nós temos gás carbônico, olha só, CO2, tem na tabela periódica, né? Carbono, oxigênio, né? Então, gás carbônico, temos o oxigênio. Então, olha só, a produção, tá, gente, das enzimas, suco gástrico, tudo aí é a química, a nossa saliva, a lágrima. Isso aí quem estuda também são os químicos, né? Então, a química também está no nosso corpo, certo? Então, todo mundo está tranquilo. E a química, ela é importante para o nosso dia a dia? O que vocês acham? E aí? Com certeza, né, meus amores? Principalmente aí facilitando, né, a mamãe, às vezes na cozinha, alguns produtos aí químicos que a gente utiliza, por exemplo, uma facilidade muito grande aí, né, a produção do miojo, muitas das vezes está com muita fome, está com uma pressa danada, e às vezes você vai poder fazer uma comida muito rápido, né? Então você tem um miojo, você tem outros produtos que são industrializados. E quem fez isso? A química. Concordam comigo? Tenho certeza que sim, né? Então a gente tem os produtos do nosso dia a dia, por exemplo, os remédios também, né? Quando a gente está com aquela dor de cabeça, o que a gente faz? Socorre lá para os analgésicos. Olha a importância da química no nosso dia a dia. Bom, já que a gente falou o que é química, vocês já fizeram, tá? Esse resumozinho logo no iniciozinho, no caderninho, e colocou o que é química, né? Quem não colocou, vá lá e coloca. É uma ciência experimental, lembra que a gente falou? Que estuda a estrutura, composição e a transformação da matéria. Então, já foi lá e colocou essa definição. Já falou isso um tempão. Hoje eu quero falar um pouquinho também com vocês sobre as transformações da matéria, que nós falamos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, tá? Então eu vou fazer para vocês o seguinte, eu vou colocar novamente a experiência que nós fizemos aí dos fenômenos físicos e químicos, para a gente relembrar esse conteúdo, tá? E depois vocês vão pegar a nossa tabela. Vamos lá comigo? Todo mundo aí já respondeu, né? Eu vou acender novamente. Tá, gente? Apaguei, acendi. Então, quem respondeu fenômeno físico, gente, galerinha, está certíssimo. Sabe por que é um fenômeno físico? Porque ocorreu uma transformação de energia elétrica em térmica ou luminosa e não houve transformação nenhuma aí na matéria. Então, ao acender a lâmpada e apagar, é um fenômeno físico. Aí, galerinha, e esse aqui, né? Pegando o papel. Quando a gente pega o papel e amassa ele todo, olha só, amassei o papel, ele passa a ser um fenômeno físico ou um fenômeno químico? O que vocês acham? Quem respondeu aí em casa um fenômeno físico está certíssimo, porque, olha só, peguei o papel, ele pode voltar ao estado da matéria que era antes. Na verdade, a matéria aqui, eu não mexi em nada. Não houve outra transformação de matéria, entendeu? É um fenômeno físico. Agora, esse mesmo papel, tá, gente? Eu vou colocar aqui no prato e vou colocar ele em combustão. Então, ao queimar o papel, o que vocês acham? É um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Enquanto está havendo essa combustão, o que vocês acham aí? Físico ou químico? Então, presta atenção aqui na matéria, né, gente? Então, o papel. Então, ao queimar esse papel, ele tornou um fenômeno, todo mundo aí respondendo, fenômeno químico. Por que ele é um fenômeno químico? Esta matéria não volta mais ao estado que era antes. Então, não faça isso em casa, tá bom, gente? É só para vocês tirarem realmente essa dúvida.
Então a matéria que estava aqui virou cinza, vocês estão percebendo aqui. Essa matéria houve uma transformação, então virou cinza. Então passou a ser um fenômeno químico e não físico. Deu para diferenciar um fenômeno químico, um fenômeno físico? Vamos fazer um outro experimento também, novamente. Vamos lá com o outro. Bom, galerinha, aqui eu também tenho outro, né? Vou fazer esse experimento. Com certeza vocês já tomaram a vitamina C, né? Que é o ácido ascórbico. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, um comprimido. Então, presta atenção nessa reação que está acontecendo aqui neste copo. Pergunta para vocês, o que vocês acham? Essa mistura aqui de efervescente, né? Ela é uma mistura que é um fenômeno químico ou é um fenômeno físico? O que vocês acham de acordo com essa reação? Quem respondeu aí um fenômeno químico está certo. Sabe por que acontece? O comprimido, gente, ele é basicamente formado por outros produtos químicos. Então, vocês estão observando ele aqui. Ao entrar em contato com a água, o que acontece com ele, né, gente? O gás carbônico só foi gerado com a reação do comprimido com a água. Logo, a gente está vendo aqui um fenômeno químico. Então, isso aqui, né, é um experimento que todo mundo aí em casa toma e a gente tem o nosso dia a dia de fenômenos físicos e químicos. Então, quem toma a vitamina C, ele é um fenômeno químico. Então, amores, vocês viram a experiência, né? Já tinha passado essa experiência, coloquei novamente para a gente revisar, tá? Caso vocês tenham dúvida aí das transformações, tá, dos fenômenos físicos e químicos, pega o livrinho nosso de ciência, não esqueça desse livro, ele é integrado junto com química. Você vai lá, pega o livro na página 20. Tem lá, fenômenos físicos e químicos, tá bom? A gente já deu essa aula, a aula de hoje pra gente dar uma revisãozinha rapidinho. Quando eu me referi aos fenômenos físicos e químicos, né, a gente sabe que matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa. Concorda comigo? Todo mundo já pegou essa definição, certo? Então, os fenômenos físicos, o que acontece com ele, tá? Não altera a natureza da matéria, ou seja, a estrutura da matéria, como vocês viram aí no nosso experimento. Então, eu coloquei uns fenômenos físicos, por exemplo, a lâmpada, né, acender e apagar. Então, não altera, olha só, a estrutura da matéria. Então, não houve transformação nenhuma. Então, a matéria ela mudou, mas ela voltou ao estado que era antes. Inclusive, eu também falei sobre a questão do gelo, né? Estado de fusão, sólido para o líquido, né? Então, eu posso fazer esse sólido, gelo, sólido para o líquido, fusão, tá? Mas eu posso botar líquido para o sólido, é só fazer novamente. Então, a matéria, que é a água, ela não mudou a sua estrutura, tá? Houve uma transformação na matéria, mas a matéria, sua estrutura mesmo, ela continua. Então, nós falamos que é um fenômeno físico. Já o fenômeno químico, ele já vai alterar a estrutura da matéria. Como você viu aí a combustão, né? A queima, né? O papel. Então, o que houve? Eu queimei o papel é a matéria, certo? E ele se transformou em cinza. Então, houve uma transformação dessa matéria, mas ela não consegue mais voltar ao estado que era antes. Então, um fenômeno químico. Então, o que? Alterou a natureza da matéria. Isso é uma transformação. Então, a gente vai pegar no nosso dia a dia aí, transformações físicas e químicas. Não esqueça aí de colocar, tá, gente? Alguns exemplos. Professora, eu tenho dúvida, então eu vou colocar alguns exemplos aqui. Pega o caderno, vai lá do ladozinho e faça essa anotação. Professora, a senhora pode botar na prova, né, alguns fenômenos físicos e químicos. Eu posso estar colocando alguns exemplos? Sim. Então, é bom vocês lá fazer uma anotação. Pega outros exemplos, tá bom? Então, por exemplo, a água fervendo, tá? É um fenômeno que físico, não altera a natureza da matéria. Um outro que eu coloquei aqui, achei muito importante, papel amassado, estava aí no nosso experimento, né? Objeto de vidro quebrado, também um fenômeno físico. Cubo de gelo derretendo, a gente acabou de falar, né? Fusão. Nesse quadro aqui, eu coloquei químicos e físicos também, outros exemplos, para que vocês entendam. Então, nós colocamos aqui, né, o químico. Vamos lá, pega lá do cadernozinho, tá? Do ladozinho, coloca lá, fenômeno químico. Então, coloca do lado alguns exemplos. Produzir vinho a partir da uva. Olha só, um que nós falamos também, acender o fósforo, né? Queimar o açúcar para fazer caramelo, queima do carvão,
Explosão após uma batida, também pode acontecer isso aí, né? Um fenômeno químico. Enferrujamento da palha de aço, né? Aquele bombrilzinho que a mamãe vai lavar a louça, ele acaba enferrujando, então um fenômeno químico, né? Queima de um cigarro, né? Queima de um papel, então várias situações. Os físicos também tem vários aqui, né? Por exemplo, massa de pão crescendo, derretimento de metais como cobre, dissolver açúcar em água, todos esses são os fenômenos físicos. Então, vai lá do ladozinho do seu caderno, faz uma tabelazinha, alguns exemplos de fenômenos físicos e químicos. Bom, sexto ano. Vocês vão pegar agora a tabela de vocês, tá? Pega a tabela, coloca o nome de vocês, não esqueçam disso, tá, gente? E a turma, ok? Isso aí é o nosso uso pessoal para que nós possamos também fazer a nossa atividade. Bom, a minha é essa aqui, tá? Alguns compraram igual a da professora, não tem problema, ok? Bom, aqui nós aprendemos logo no iniciozinho, tá, gente? Que aqui na nossa tabela tem alguns elementos químicos que muitas das vezes a gente desconhece. Hoje a gente vai conseguir entender aí o símbolo de alguns elementos químicos, tá? E vamos entender aí o número atômico e o número de massa desses elementos químicos que estão na nossa tabela, tá? Para que nós possamos entender a tabela, nós sabemos que ela é composta de 118 elementos químicos, ok? Ela é composta por 118 elementos químicos. Hoje a gente vai falar o seguinte, vamos escrever, tá? Você vai pegar o livro, o caderno de vocês, e nós vamos fazer uma atividadezinha rapidinho, só para que vocês possam estar se familiarizando com esses símbolos, né? Essa organização desses elementos químicos da nossa tabela. Você vai pegar lá agora, por favor, o caderno e vai copiar isso aí, tá bom? Vai lá e copia. Escreva o nome dos elementos químicos representados pelos seguintes símbolos. Você vai lá pegar a sua tabela e vai escrever. Vamos lá, gente? Todo mundo? Bom, tenho certeza que todo mundo copiou, respondeu, né? Então, vamos lá. O nosso símbolo aqui, tá, gente? Lembra que eu falei? Primeiro sempre com letra maiúscula, segundo sempre com letra minúscula. Não esqueça disso, tá? O nome desse elemento químico lá na tabela é quem? O ferro, né? O Zn, todo mundo conseguiu identificar, achar? O número atômico dele é 30, ok? Então, é o zinco. Mn, tá? Você vai lá na tabela, procura lá. O número atômico dele é quem fica lá em cima, é o número 25, tá bom? Então, é o manganês. E o Mg, tá? É o número 12, vai lá, que é o número atômico dele, é o 12. Então, o quê? O magnésio, foi? Na é o sódio, Ca é o cálcio, tá? E o C, todo mundo já sabe, é o carbono. Bom, isso é só para a gente poder praticar um pouco, tá? Esses elementos e símbolos na nossa tabela. Todo mundo copiou? Bom, agora que vocês copiaram, vocês vão entender. Professora, a senhora falou alguma coisa aí, número atômico, né? Eu já tinha falado até em sala de aula sobre isso, né, amores? Também nas nossas videoaulas anteriores. Bom, o número atômico, você vai pegar lá o hidrogênio. Vai lá, ele é o número 1, primeiro elemento químico da nossa tabela, tá? O número atômico dele tá lá em cima, olha lá, é o número 1. O nome dele, tá? O nome é o hidrogênio. O símbolo é somente o H, foi? E o número de massa dele representado vale 1. Esse é o número de massa. Então, o número atômico está em cima e o número de massa está embaixo. Bom, professora, vou botar um outro símbolo aqui. Vou representar pela letra X, tá? Do nosso alfabeto, que a gente não tem esse elemento químico aí na tabela. Só para a gente poder entender. Quando eu falar número de massa, nesse aqui eu já coloquei ele em cima. O número de massa, ele é sempre representado pela letra A, tá? Letra A maiúsculo. O número atômico é sempre representado pela letra Z. E aqui a gente dá o símbolo do elemento químico. Bom, qual o exemplo que a senhora vai me dar? Aqui no cantinho eu tenho o elemento carbono, tá? O número de massa dele é 14. O número atômico é 6. Em exercício ele vai vir assim. Na tabela vai vir ao contrário. Gente, não esqueça. O número de massa é sempre maior que o número atômico. Então, o número de massa é representado pela letra A. O número atômico é representado pela letra Z, tá? Então, no carbono, você vai lá na sua tabela, pega lá em cima, na tabela, tá? Então, o número atômico dele é 6 e o número de massa dele é 12, certo?
Vou colocar um outro elemento aqui. Elemento não, o significado de número atômico. Agora pega o caderninho e faz esse resumo. Bom, acho que assim ficou bem melhor, né? Número atômico. O que é um número atômico? Então, vai lá no ladozinho e copia no caderno de vocês. Simbolizado pela letra Z. Corresponde à quantidade de prótons existente no núcleo do átomo de determinado elemento químico. Então, a gente vai pegar aí, tá? O número atômico do hidrogênio, como nós vimos aí, ele vale quanto? 1, tá? O que significa que ele possui somente um próton em seu núcleo atômico. Foi lá? Fez o resumo? Bom, eu vou colocar aqui para vocês de novo. Vamos lá. O número atômico, por que ele é importante? O número atômico é importante porque ele que determina as principais características e propriedades do elemento, tá? Então, a gente consegue localizar. Por exemplo, eu vou pedir para vocês aí, já que eu estou falando, vá lá na tabela periódica de vocês, tabela que está em mãos, procura o elemento químico, tem um número atômico 13. Ah, professora, já achei, o número atômico dele é 13 porque ele está lá em cima, ó. Então, qual é o nome do elemento químico? O alumínio. Todo mundo achou? Beleza, então vamos lá. Os elementos estão alistados na tabela periódica em ordem crescente. Lembra da videoaula anterior, que a professora falou sempre isso? Em ordem crescente, de número atômico, que geralmente aparece, olha lá na nossa tabela, acima do elemento, como mostramos aqui, ó, no hidrogênio, primeiro elemento químico, tá? Tem um outro também aqui, o hélio. Vai lá no héliozinho. Logo em seguida é quem? O hélio, número 2. Depois vem quem? O 3, o lítio. Depois vem quem? Quem é o número 4 aí? O berílio. Quem é o número 5? O boro. Quem é o 6? Vamos lá, o carbono. Quem é o 7? Nitrogênio. Quem é o número 8? O oxigênio. Quem é o número 9? Flúor. E quem é o número 10? O neônio. E aí sucessivamente, tá, gente? Não esqueçam disso. Aqui eu quero só que vocês entendam. Tem uma tabela periódica. Então, eu coloquei aqui esse elemento químico. Ele é o neônio, tá, gente? Ó, símbolo, o nome do elemento químico. Aqui em cima na tabela, ele estará em cima, o número atômico dele estará em cima. Então, o número atômico dele é 10, tá? Se eu fosse pedir o número de massa dele, tá 20, tá vendo? 179, não é isso? O de vocês deve estar 20,18. Então, o número de massa dele é 20. Ok? Bom, sexto ano. Pega agora o caderno, coloca lá, Centro de Educação Valadares, e copia essas 4 questões aí pra gente ainda nesse vídeo fazer a correção. Hoje são 16 de abril, coloca a data aí, tá bom? Não esqueçam, tá, gente? E quem tá fazendo essas atividades, manda lá pra escola, tá? Manda lá pelo e-mail pra gente poder anotar o nome dos alunos que estão fazendo, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Como se representa um número atômico? Quem assistiu a videoaula vai conseguir fazer tranquilão, tá? Número 2. Qual é a definição para elemento químico? E aí? Quem prestou atenção nas videoaulas anterior? Então, galera, não esquece aí. Número 3. O que é número de massa de um átomo? Lembra que a gente falou que o número de massa é sempre maior que o número atômico? Pois é, né? E o número 4, como se representa o número de massa? Qual é a letrinha? Tenho certeza que vocês não esperaram aí a resposta, tá, gente? Então, vamos lá. Nosso gabarito agora, tá bom? Vamos para a correção. Tenta fazer sozinho primeiro. Bom, como eu falei para vocês, como se representa um número atômico? Quem prestou atenção na letra aí, tá? Na videoaula, letra não, na videoaula, a letrinha é representado sempre pela letra Z, gente, Z maiúsculo. Então, coloca lá, é representado pela letra Z. Foi? Número 2. Qual é a definição para elemento químico? O que é um elemento químico? Ok? Conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Lembra? Prótons são cargas positivas. Não esqueçam disso. Bom, número 3. O que é número de massa de um átomo? Então, o número de massa de um átomo, nós vamos chamar esse número, que é a soma do número de prótons, próton, letrinha P, e números de nêutron, que é a letrinha N de um átomo. Prótons e nêutron é a soma de número, tá, gente? Número de massa é a soma do número de prótons e números de nêutron de um átomo, tá?
isto é, o total das partículas fundamentais que nós achamos no núcleo do átomo. Isso já estava na nossa videoaula bem anteriorzinho. Lembra lá das estruturas dos átomos? Então, quem esqueceu, vai no livro de vocês também, que tem essa definição de estrutura do átomo. Se vocês quiserem até anotar, eu vou falar para vocês qual é a página que está, na página 13 de vocês, tá? A página 13 também nós temos essa definição dos átomos, tá? E a número 4. Como se representa o número de massa? É representado pela letra A, sempre o A maiúsculo, tá, galerinha? Então, não esqueçam, tá, de fazer essa correção. Viu, gente? Praticando que a gente aprende, tá bom? Então, não esqueça de fazer os exercícios, tá bom, meus amores? Vou deixar também um exercício lá no grupo do WhatsApp para revisão já da nossa atividade avaliativa de química, tá? Então, vocês vão imprimir, eu vou copiar no caderninho, tenta fazer sozinhos, que na próxima videoaula nossa vai ser a correção dessa atividade, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui, ó, um beijo no coração, tá, gente? Quem eu não vejo aí, saudades imensas, tá? Fica com Deus e se cuidem, tá bom? Beijão para todos vocês.